Bom, e hoje o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, voltou ao Congresso depois de quase 20 anos da sua cassação no plenário da Câmara por envolvimento no escândalo do Mensalão. O ex-ministro de Lula participou de uma cerimônia para celebrar a democracia e se sentou na mesa diretora da Casa ao lado de Randolph Rodrigues e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Da tribuna, o petista criticou as Forças Armadas. O nosso povo resiste, luta. E se temos democracia é por isso. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo, inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter eleição na Argentina de um governo de extrema-direita, é preciso recolocar que a luta é que faz a lei, a luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64. O nosso povo não parou de lutar. 5 vezes elegeu o Lula, a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad. Se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão, o Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático. Em seguida, José Dirceu cobrou uma reação do parlamento sobre as Forças Armadas. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. Bom, e tem mais, a gente selecionou mais um trecho, porque ainda de acordo com José Dirceu, a democracia está em risco. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros. Silvio Navarro, começamos essa com você. José Dirceu, 19 anos depois da cassação, volta ao Senado para celebrar a democracia. Quero te ouvir. Vamos lá. Enquanto a gente assistia o vídeo, até brincamos aqui, né, Paulo? Que ano é hoje? Que ano nós estamos vivendo? Porque parece um filme antigo e é um filme ruim. José Dirceu não pode subir numa tribuna do Congresso Nacional para celebrar a democracia porque ele subverteu a democracia. Ele é o autor intelectual do Mensalão, que gerou a ação penal 470. Ele foi preso 4 vezes, e não me refiro à prisão de 12 de outubro de 1968, no 30º Congresso de Ibiúna, da UNE. Não, ele foi preso 4 vezes por corrupção, por crimes como lavagem de dinheiro e, principalmente, ele foi preso porque ele tentou comprar consciências, ele comprou votos. Foi o maior escândalo do primeiro governo Lula, mas depois nós descobrimos que o filme era muito pior, porque teve o Petrolão. José Dirceu não poderia estar nessa tribuna, porque ele lá representa a volta da quadrilha ao poder, segundo Geraldo Alckmin, que foi de garupa para Brasília. Então, eu acho que essa cena que a gente assiste hoje, e é difícil de assistir, é difícil. Ela mostra que o crime compensa no Brasil. Ana, o que você destaca aí dessas falas
de José Dirceu hoje no Senado, num evento aí para celebrar a democracia. Ele foi 4 vezes preso por corrupção e hoje a gente acompanha, então, José Dirceu na Casa do Povo. Está tudo normal no Brasil, né, Paula? Parceiros, a democracia no Brasil está voando, né? Está voando. As instituições, tudo absolutamente normal. É complicado ver um discurso desse, nós que gostamos tanto de história, né? É como o Silvio disse, em que ano nós estamos? Porque parece um discurso lá atrás, lá de trás, dos soviéticos, né? Para consolidar a democracia, precisamos fazer uma revolução social. Aí você pega aquele PNE, né, o Plano Nacional de Educação, proposto pelo governo Lula para os próximos 10 anos, e mais de 70 vezes as palavras controle social, essas duas palavrinhas são citadas mais de 70 vezes. Controle social, controle social. Aí você começa a montar o quebra-cabeça. Mas aí, bobagem, né? Essa coisa de comunismo, isso tudo é coisa da nossa cabeça, né? Como disse o ministro lá do Supremo Tribunal Militar. Aí começa, né, aquela coisa de regurgitar o manual marxista, a luta social. Diz que Lula foi um político, um preso político e de exceção, sendo que ele foi condenado em 3 instâncias com provas sobradas. Mas é impressionante como você olha para o José Dirceu. Eu queria pedir para a nossa produção colocar uma foto que eu mandei para a nossa produção na tela, porque essa foto e a legenda, se puder mostrar a legenda dessa foto, olha o que olha a legenda da foto. José Dirceu, preso 4 vezes por corrupção, acusado de receber mais de 40 milhões em propina, condenado a mais de 30 anos de prisão, e a legenda é: Senado celebra democracia brasileira. Se isso não é um tapa na cara do brasileiro, assim, doído, né? Nós lutamos, né, contra mais Estado, menos intervenção, menos impostos, tudo isso faz parte de qualquer bom debate de uma república saudável, uma política mais estatal, menos estatal. Agora, isso, Senado celebra democracia brasileira com um sujeito desse que disse que nós vamos tomar o poder, que é diferente de vencer a eleição. O brasileiro tem que ter muita resiliência mesmo, porque essa foto diz muito que o sistema é bruto, parceiro. Piotr. Não combina. Como é que se diz lá no interior? Não orna. Zé Dirceu, no Senado, falando num evento sobre democracia, mas precisa ignorar a própria história. O Silvio já deu aqui um relato completo, eu não vou me ater a repetir porque está muito eloquente. Mas ele fala sobre uma questão social, né? O Brasil hoje perde investimento e perde tempo e vida das pessoas porque não tem saneamento básico. O Congresso aprovou uma lei de saneamento tempos atrás, que é moderna, inteligente, colocou metas. E sabe qual foi um dos primeiros atos do governo Lula, que o Zé Dirceu defende? Querer mudar a lei de saneamento para privilegiar algumas empresas estatais ineficientes, a começar da Bahia, governada pelo PT, do ministro-chefe da Casa Civil do atual governo, inclusive. Vamos lá. Então, quer dizer, esse discurso social de petista não cola. Não cola porque eles são contraditórios. Não é que eles são contraditórios, são incoerentes. Não funciona. De novo, não orna. Mas vamos lá. A gente está fazendo aqui uma defesa técnica em relação a 142, a defesa do entendimento de que não tem poder moderador. Que bom que o Supremo fez esse entendimento, como disse o Zé Dirceu, ou seja, está esclarecendo um ponto de vista. Mas nós estamos aqui buscando uma solução para o país. O Zé Dirceu acabou de propor, de novo, uma série de mais guerra, mais discussão e, pior de tudo, revanchismo. Ele está ali
uma série de ódios internos, de coisas que aconteceram com o PT, mas vamos lá, né? O PT provocou. O mensalão não foi ideia da oposição, foi ideia do PT, quem estava no poder. O Petrolão também não foi. Os dois maiores casos de corrupção da história do Brasil, o Petrolão foi o maior, né? Mas os dois maiores casos de corrupção na história do Brasil foram dentro de governos petistas, com envolvimento de petistas, segundo o próprio Supremo, no caso do mensalão. Aquele julgamento não foi anulado, tá? Não tem a história do CEP de Curitiba. E mesmo com tudo que foi entendido pelo Supremo em relação à Lava Jato, convenhamos, o dinheiro não saiu de um lugar e foi para outro à toa. Alguém pegou, alguém roubou, alguém desviou. Bom, então todo mundo sabe da história. A decisão que veio depois, política, de recuperar o Lula, bom, tudo isso todo mundo já sabe as razões. O ministro Gilmar Mendes fez questão de dizer que só aconteceu porque o Supremo fez com que o Lula tivesse vida política e se elegesse, né? Que, bom, a eleição foi a consequência disso tudo. Então, vamos falar de democracia a sério, com gente séria, disposta e realmente democrática. Aí a gente avança. Agora, o Senado se permitiu a isso, não sei exatamente qual foi a razão que levou José Dirceu a poder falar lá, do ponto de vista democrático, acho que todas as pessoas podem, mas, de novo, não orna. Sim, o vídeo foi feito por Randolfo Rodrigues. Bom, então Quem convidou esse? Randolfo Rodrigues. Então foi um converscote, é isso? Então não é um evento aqui. do Senado, assim, institucional mesmo. Tá? Eu já apresentei outro dia aqui, não vou repetir, a biografia não autorizada, resumida do Zé Dirceu. Vou pegar trechos. Só, o Zé Dirceu, comandando o guerreiro do povo brasileiro, comandando uma tropa, só me faz morrer de rir. Por quê? Porque contratado pelo Jornal do Brasil como facilitador de negócios, eu estava no Jornal do Brasil, eu ouvi a explicação. Eu disse que, bom, como é que eu trabalhava na empresa como diretor de jornalismo, como é que eu vou conviver com esse cara aí e tal? E aí, não se preocupe, ele veio para fazer outra coisa. Quando ele cruzou comigo, ele disse aquela palavra: oi, chefe. Então eu vou tratar como subordinado o Zé Dirceu. Faz de conta que eu sou mesmo chefe dele. Que o Zé Dirceu ele se definiu como cadeieiro. Foi preso tantas vezes, ele falou: eu sou cadeieiro. Ele estava indo para uma terceira, quarta prisão, ele perguntava: qual é o tamanho da cela? É porque ele gosta de organizar, tantas vezes ele foi para a cadeia. Foi solto a última vez por um habeas corpus do Gilmar Mendes, concedido pelo Gilmar Mendes. O Zé Dirceu, ele se refere à extrema-direita, como se ele não fosse, então, de extrema esquerda. Não existe direita democrática. Não existe, é ele que está falando em democracia. O Zé Dirceu declarou há poucos dias, acho que veremos isso de novo, declarou há poucos dias, não, há poucos meses, mas é o que ele pensa, que o judiciário não é um poder. Devia fechar o judiciário, que não tem a menor importância só gasta dinheiro. Ele disse isso. Ele apontou como um dos grandes erros do PT não ter promovido oficiais que simpatizam com o partido ou militam, né, não ostensivamente. O Zé Dirceu só fez bobagem a vida inteira e agora está discursando sobre democracia, ali como se devesse levar a sério um sujeito que começou a série de escândalos do governo Lula com um dos seus discípulos, Valdomiro Diniz. O Zé Dirceu morou com o Valdomiro Diniz em Brasília, e o Valdomiro é aquele vídeo é antológico, porque ele fala com o bicheiro lá no aeroporto e com Cachoeira, né? Carlinhos Cachoeira. E aí ele fala com voz assim de mendigo, né? Pedinte. Assim. E eu queria 1% para mim. 1%. O Zé Dirceu lida com caras que pedem 1% do país que lida com propinas calculadas em bilhões. Esse devia ser o chefe do Estado-Maior, do guerreiro do povo brasileiro que só atirou com bala de festim durante o curso que ele fez em Cuba. E de lá ele saiu como guerrilheiro Daniel, que só combateu, repito, na guerra conjugal
que ele travou no interior do Paraná. O Zé Dirceu é uma figura tão lastimável que ele fez sumir, foi para a nuvem, que a Dilma quer saber onde é que fica, a biografia dele. Não tinha cópia, ninguém guardou cópia, ele estava escrevendo uma biografia. Acho que ele contou algumas verdades, 1% era verdadeira, já bastou para que ele fizesse ir para a nuvem e a Dilma que se vire. Dilma, de quem ele se despediu, quando entregou o cargo, chamando de companheira de armas. Foi essa a expressão. Os dois só atiraram com bala de festim. Tá? Se eles mexessem com o revólver, com o chumbo, eles correriam o risco, tá, de dar um tiro na própria testa. E ele fica aí dizendo agora que está rico, ficou conhecido entre os empresários que o usaram como intermediário, como JD, né, JD, as iniciais pronunciadas em inglês, porque tudo que ele queria era ganhar em dólares. Corrupto e chefe do mensalão. Silvio, quer complementar? Augusto, só um ponto. Ele disse que ele não foi chefe do mensalão. Quem foi o chefe do mensalão, então? Está acusando o Lula? Está acusando o Lula. Está acusando o Lula. Deixa eu só trazer aqui, o Augusto falou do vídeo, dessa declaração do José Dirceu a respeito do Poder Judiciário. A gente vai rever, a gente já viu esse vídeo algumas vezes, mas vale a pena ver de novo. Inclusive, José Dirceu, que foi beneficiado pela segunda turma do STF, que colocou em liberdade, né? O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular, o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num 4º poder, fora o poder que a imprensa tem. Então fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Pronto. Indulto, como fez o Supremo com o Daniel Silveira. Exatamente.